Irmãos e irmãs, quem está falando com o mundo? Irmãos e irmãs, vocês já chegaram a reparar o que as pessoas mais têm falado depois de algumas cirurgias ou experiências traumáticas? Elas dizem que são arrebatadas para o inferno, dizem que vê os demônios torturando as pessoas e depois são arrebatadas para o céu, e lá eles e elas dizem que veem o Messias e o Messias as abraça, e dizem que eles e elas são especiais, que a família terrena é muito importante. Mas vou lhes fazer uma pergunta: que Messias é esse que as pessoas dizem ver nessas experiências, que só fala coisas bonitas, que só fala flores, mas não fala como Yahusha falava para as pessoas? Yahweh não faz acepção de pessoas. Então que mensagem é essa que essas pessoas dizem receber? Pois diferente do evangelho que os apóstolos e profetas viveram, o jovem rico cumpria tudo o que tinha de mandamento. Aí chegou para Yahusha e Yahusha disse para ele: vai e venda tudo o que tem e dê aos pobres. O jovem rico ficou triste e foi embora. Os fariseus se desagradavam das palavras de Yahusha. O povo hebreu no deserto recebeu uma bronca de Moisés quando Moisés tinha subido ao monte e o povo cansou de esperar e fez um bezerro de ouro para adorar. Aí Yahusha mandou a todos renunciar a tudo, disse que os piores inimigos dos seus discípulos seriam os membros de sua própria família, disse também para não juntar tesouros na terra, disse para não ir sabe escravizar no mundo, pois se o Pai Celestial alimenta até as aves do céu são alimentadas pelo Pai, imagina nós se vivermos exclusivamente para Ele, então Ele nos sustenta. Então por que essas pessoas têm essa experiência e continuam a viver de forma mundana? Quem é esse que elas verem nessas visões que fazem elas continuar sem mudança? Pode olhar todo dia, um é arrebatado para o inferno, depois para o céu, e não passa uma semana continua incrédulo, continua tendo emprego, continuar buscando faculdade, continua se dedicando ao mundo e se maquiando, então não falando com o verdadeiro Yahusha. Coisa errada tem aí. Dizem receber revelação do Pai, mas continuam escandalosos, amantes das trevas. Então não estão falando com Yahweh, o verdadeiro Pai Celestial, pois quem realmente vê Yahweh e Yahusha muda a forma de viver. As pessoas têm sonhos, têm visões, saem rodando em línguas, mas posso garantir isso não é Espírito Santo, isso não vem de Yahweh. Yahusha ensinou a desapegar do mundo, a escolher agradar a Yahweh, não a mamãe e papai. Yahusha ensinou a se entregar de coração ao Pai. Yahweh ensinou Abraão a tirar o coração do filho. Já hoje em dia as pessoas dizem ter revelação para ficar mimando os filhos, põe o coração nos filhos e esquecem a Yahweh, que deve ser o maior amor. Dizem ler tanto a Bíblia, mas não sabem nada, nada, absolutamente nada. Hoje muitos se dizem ser mensageiros, outros dizem aquela pessoa é um mensageiro de Yahweh, mas qual conduta essa pessoa tem demonstrado? Conduta de brigas, escândalos, desrespeito. Como uma pessoa é mensageira de Yahweh se tem emprego no mundo? Não tem como. Yahweh quer filhos totalmente dependentes dele. Nenhum apóstolo teve emprego. O único de um filho de Yahweh é viver exclusivamente para salvar vidas por amor. Mas hoje falam de tudo, leem a Bíblia do começo ao fim, mas não falam de renúncia, de amor, de santidade. Irmãos e irmãs, tomem cuidado com o que vocês acham que é um pai falando. Tanta mulher na internet escrevendo versículos, escrevendo pôster sobre a Bíblia, mas tudo com maquiagem. Se você olhar o perfil, os peitos vão estar bem nítido. Se você ver no dia a dia, chama 500 palavrões por hora, shortinho curto. Os homens são paranoicos, ficam focados em assuntos que parecem que as mentes deles estão em um loop temporal, não conseguem enxergar e almos chamando para viver como Yahusha. As pessoas têm tantas revelações que dizem vir dos céus, mas não tem mudança de vida. Isso é suspeito. Todo mundo consegue pôr um vídeo na internet arrumados, camisa polo, calça apertada, relógio e barba feita, mas cada os homens simples, sem vaidade. Já viram João Batista? Diziam que Yahusha mesmo não tinha beleza alguma. Hoje as pessoas estão confundindo demônios falando com a voz do Pai, não sabem discernir as coisas espirituais. Dizem a seguinte frase: não podemos espiritualizar tudo, mas me digam uma coisa, irmãos e irmãs, vocês não sabem que tudo é espiritual?
toda doença, as coisas que quebram sozinhas dentro de casa, morte, tudo isso é espiritual. Yahushua curava cegueira, fluxo de sangue, aleijados, tudo isso através da fé deles. Mas hoje em dia querem arrumar explicações científicas para tudo, querem misturar o que eles pensam que sabem com a ciência paga. As pessoas estão se acostumando cada dia mais a se tornarem avarentas, briguentas, cada um quer ser o sábio, mas todos não percebem que estão caminhando rumo ao lago de fogo e enxofre. Observem só, você observa nas ruas um morador de rua pedindo uma prata e ele pede a você, mas você diz que não tem mesmo tendo no bolso, então você está metido. Se mete, já sabe que os mentirosos não herdam o reino. Vamos lá para a segunda situação. Se você é uma mulher e sai toda produzida na rua, com shortinho curto, decote para fora e você vai andando pela rua e os homens à sua volta vão olhando seu corpo e te desejando, então o que isso mostra a respeito de você? Que você está levando os homens ao adultério. Cada um deles que te desejar na rua, você será culpada. Muitas mulheres fazem isso pois estão possuídas por espíritos sexuais, estão sendo falsas, adúlteras e mentirosas. Fora que um dos espíritos popularmente conhecidos por fazer isso com as mulheres é o espírito de Jezabel. Então, como pode pessoas com essas atitudes dizer ter revelação dos céus e não terem mudança? Continuar com a mesma vida. Irmãos e irmãs, devemos ter uma conduta boa e louvável, devemos alegrar o coração do Pai, devemos buscar a Ele por amor. Ele não quer escândalos, Ele quer filhos com amor. Vocês sabem que agora nos últimos dias muitos terão sonhos e visões, mas deixe que eu lhes conte algo. O Pai Al pode mostrar a você sim algo através de sonhos ou visões, mas quando Ele te mostrar algo, você tem que ver se veio dele mesmo. Al e Yahushua, quando mostra algo, ele mostra para que você tenha mudança. Eles não dizem para você continuar compassivo com o mundo. Quando eu mostrar o arrebatamento para você, então não se sinta um vencedor. Não sinta que você vai ser tirado. Já ouvi muitos dizendo que viram o arrebatamento em sonhos, mas eles nunca disseram que foram arrebatados. Eles apenas viam acontecer. Então eu mostro algo para que você mude e se esforce, pois nada adianta algo ser mostrado para você e você não buscar viver em santidade. São tantos que têm sonhos mas não mudam, e está a mensagem posta de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo seu entendimento. Amar a Yahweh sobre todas as coisas. Não ore orações repetitivas, ore como uma conversa com Yahweh. Se amanhã chegar um pacote de arroz para você, agradeça e ore para que Yahweh abençoe. Seja grato por tudo que Yahweh te faz chegar e principalmente não reclame de nada, não reclame de nada que você esteja passando. Faça como Jó, suporte tudo por amor mesmo sem entender. Lembre-se, ainda que você tenha toda a fé capaz de mover montanha, ainda que você tenha todos os dons, mas se não tiver amor você não tem nada. Sem ele você não é nada. Tome cuidado com as pessoas que você apoia, pois não adianta você saber que tudo que foi falado aqui é verdade e daqui a pouco você ir apoiar e compartilhar postagens de quem põe emocionalismo gospel. Uma fonte não pode jorrar duas águas, então em nós só deve haver a verdade, o amor ensinado por Yahushua.